Olá, esse é o canal Termofluido e se você gosta dos nossos vídeos, por favor se inscreva no canal, deixa seu like para a gente continuar postando mais vídeos, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora aqui no diagrama TV, um pouquinho aqui dentro, tá? Essa linha, como vocês podem ver, é uma linha de temperatura constante, né? Lembrando aquilo, essa linha temperatura constante passa a linha da pressão constante aqui também, né? Lembrando que temperatura e pressão não são independentes, ou seja, são independentes dentro da região de mistura, tá bom? Esse V, gente, esse V é V da mistura, ok? Aqui dentro nós temos o quê? Líquido mais vapor. Não podemos esquecer disso, tá bom? Líquido mais vapor. Tá joia? Bem, aqui, o que o nosso V, nossa mistura, se ele estiver nesse ponto aqui, no F, nós vamos ter o quê? Praticamente todo V vai ser o quê? Líquido, né? A gente tem aqui bem na linha de saturação, ok? E se nós tivermos aqui, o nosso V vai ser todo o nosso V de vapor. Né? Teremos praticamente não, teremos 100% de vapor. Agora, se eu perguntar para vocês, e aqui? Pensa no tamanho dessa linha, né, como 100%, o que nós teríamos aqui? Mais ou menos. Mais ou menos a gente pode falar que a gente teria aqui, por exemplo, 90% de vapor e 10% de líquido. Aqui seria o quê? 50, 50? 50 de líquido, 50 de vapor, porcentagem mais ou menos. E aqui poderia ser 90% de líquido e 50% de vapor. Então, ou seja, essa quantidade de líquido vapor na nossa mistura vai depender da onde a gente vai estar aqui, correto? É evidente que se esse V aqui for maior que o VG, se eu tiver aqui, bem, aí seria o que? Nós estaríamos já não mais na região de mistura, estaríamos na região de vapor superaquecido, a mesma coisa. Se a gente calcular um V e ele for menor que o VF, o volume específico do líquido saturado, nós estamos na região de líquido aqui. Certo? Isso a gente conversou, já discutiu. Tudo bem? Então imagina o seguinte agora. Primeira coisa, toda vez que a gente estiver falando de líquido e vapor, a gente tem que falar de fração de quantidade. Essa fração de quantidade de líquido ou vapor que vai estar no... nós vamos calcular, né? É importantíssimo que vocês tenham em mente que essa fração não é fração volumétrica, é fração em massa. Fração em massa, isso tem que ficar muito claro, ok? Em região de mistura, nós trabalhamos com fração em massa. Então, veja bem, note aqui, o volume específico da mistura vai ser o quê? O volume total que nós temos aqui, dividido pela massa total de líquido mais vapor. Então, a gente pode dividir isso aqui da seguinte maneira, trabalhar aqui, a gente tem o volume de vapor, certo? Mais o volume de líquido dividido pela massa total. Tudo bem? Acompanharam até aí? Ótimo. Então vamos fazer aqui uma aritmética aqui, uma brincadeira. Olha só, eu vou escrever esse V aqui, só que eu vou escrever esse V de vapor, tá? E vou colocar o M aqui, mais o V de líquido, e colocar o M aqui embaixo. Certo? Eu só coloquei o M aqui, ó. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá bom? Agora, a gente tem que lembrar do seguinte. O que é volume específico do vapor saturado? Não. O VG é o quê? É o volume
do vapor dividido pela massa total de vapor. Tudo bem? Assim como o volume específico do líquido saturado vai ser o volume do líquido sobre a massa do líquido. Tudo bem? Né? Sem dúvida aqui. Certinho? Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu não vou alterar o que a gente está escrevendo. Aqui embaixo de vapor, eu vou colocar massa de vapor. E vou repetir massa de vapor aqui em cima. Repare que eu estou mantendo a integridade matemática. Basta eu cortar aqui, eu volto o que eu tenho aqui em cima. A mesma coisa aqui de volume do líquido. Aqui embaixo eu vou colocar massa do líquido e aqui em cima massa do líquido. Tudo bem? Vou colocar esse aqui entre parênteses. Joia? Agora, olha só que interessante. O que é volume do vapor sobre massa do vapor? É justamente o volume específico do vapor saturado. Vezes alguma coisa aqui, mais o volume do líquido sobre massa do líquido é justamente o volume específico do líquido saturado. E vezes alguma coisa aqui. E agora, gente, entra uma propriedade extremamente importante, uma nova propriedade, quando a gente está trabalhando na região de mistura de água, que é o X. Esse X, ele é definido como título. E, por definição, o título é definido como massa do vapor sobre a massa total. Tudo bem? Então, repare que, porque eu falei para vocês que quando a gente trabalha na região de mistura, a gente trabalha com fração em massa. Porque nós temos aqui agora essa nova propriedade, a gente pode chamar de propriedade, que se chama título. É a massa do vapor, né, a massa de vapor na região de mistura dividido pela massa total. Então, se aqui é X, né, e se, por exemplo, a massa de vapor aqui nessa região aqui é 90%, então 1 menos X é o que sobrou do líquido. Okay? Repare, e aqui é importante, que o título é definido somente para a massa de vapor sobre a massa total. Vamos reagrupar isso daqui, ó. Vamos arrumar isso aqui. Vamos escrever V, o volume específico da mistura líquido-vapor. Eu vou escrever aqui assim, o V do vapor mais o V do fluido 1 menos X. Arrumando, vamos abrir isso aqui, o V vai ser o V do fluido, né, mais V do vapor menos o V do fluido vezes X. Tudo bem? Muito importante essa fórmula. Por quê? Porque assim como a gente fez para o volume específico, nós podemos fazer também, seguindo a mesma forma, para entalpia, entropia, etc., que nós veremos mais para frente. Né? Basta a gente trocar o V pelo H, o VF pelo HF, o VG pelo HG, o VF por HF e o X continua. Então, a gente caminha bastante se vocês entenderem essa nova propriedade que a gente chama de título, tá bom? E como que ela apareceu. Tá? Ela é importantíssima para a gente quando a gente está trabalhando na região de mistura. Tudo bem? Então isso é bem importante, não se esqueça, pause o vídeo depois, dá uma olhada, vê se tem alguma dúvida, escreve nos comentários
se vocês estão entendendo, se está tudo bem, tá joia? Se está tudo ok, tá? Bem, aqui então, como a gente viu, nós temos para a água o VF, que é igual ao V líquido sobre a massa líquida, e temos o VG, deixa eu arrumar aqui, volume do gás, do vapor, né? Que é o V de vapor, Vzão, né? Que aqui é volume metro cúbico, né? Pela massa de vapor. Olha que interessante para vocês verem. Se nós pegarmos a água na pressão de 1 atm, atmosfera nossa aqui, a 100 graus Celsius, nós vamos ver isso depois lá nas tabelas. Se você buscar o volume específico do líquido saturado, você vai encontrar um valor de 0,0010435 metro cúbico por quilo. Tudo bem? Note que esse número é muito pequeno. Mas para facilitar, a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então fica mais fácil para a gente ver que esse volume específico aqui é o quê? É 1,041, certo? 0,04 litros por quilo. Isso não tem novidade nenhuma, né? Praticamente 1 litro de água pesa 1 quilo, tudo bem? Mas olha que interessante. Se nós pegarmos agora na mesma pressão, mesma temperatura, o volume específico do vapor saturado, nós vamos encontrar aqui 1,673 metros cúbicos por quilo. Olha só que incrível. Então, a 100 graus, nós temos o volume do líquido saturado, volume específico do líquido saturado, 1 litro por quilo. Esse litro de água, se ele expandir, ele vai ocupar, veja bem, se a gente multiplicar isso aqui por 1000, vai dar 1.673 litros por quilo. Então, olha só que incrível isso. A água, uma garrafa de 1 litro, você põe aí o que? 1,6, se você quiser arredondar para 1,7 metro cúbico. 1000 litros, 1 metro cúbico é uma caixa d'água. Então, é uma caixa d'água mais 60%. Você imagina uma caixa d'água com mais 60% de tamanho, ou seja, uma caixa d'água de 1.673 litros, e você coloca ali 1 litro d'água. Se você expandir, se você transformar essa quantidade de líquido em vapor, ele expande 1.673 vezes. Né? Por isso, essa expansão, né, é uma expansão de praticamente 1.600 vezes. Né? É uma expansão aqui de praticamente 1.600 vezes. Esse, gente, é um dos grandes motivos que a gente utiliza a água nas turbinas a vapor, né? Por essa capacidade que ela tem de expandir. Repare que, à medida que nós elevamos a pressão, essa expansão, ou seja, a diferença entre VG e VF, lembra lá do gráfico, à medida que a gente vai aproximando do ponto crítico, essa diferença de expansão vai diminuindo, até a gente chegar em fluidos supercríticos. Tá claro? Então, olha que interessante, a gente trabalhando com a água, né, nas temperaturas que a gente está acostumado, a gente tem um resultado de expansão bem grande. Tá bom? Bem, a gente sabe que V
Então, vai ser o VF mais VG menos VF vezes X, correto? Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Isso, VF vezes X, certinho, né? E, por definição, o título, né? Isso aqui a gente vai poder usar para outras propriedades, e o título a gente definiu que é massa de vapor sobre a massa total. Se você quiser colocar aqui, é massa de líquido mais massa de vapor. Tudo bem? Legal, né? Muito legal isso. Então, gente, para a gente encerrar essa parte de superfície PVT e agora os gráficos, esses são os 3 gráficos fundamentais que vocês têm que estar bem amigo, tem que estar bem, tem que conhecer bem esses 3 gráficos, né? Que é o gráfico temperatura por volume específico, pressão por volume específico e pressão por temperatura. Gente, acredite no que eu estou falando. Conhecendo esses gráficos, esses 3 gráficos, vocês vão longe em termodinâmica. Tanto em 1 como 2, quando a gente for trabalhar com ciclos, né? Repare aqui, então, que a gente trabalha sempre na região de mistura, líquido mais vapor. Temos a nossa linha de líquido saturado, a nossa linha de vapor saturado. No caso, quando nós temos TV, nós temos essa linha de pressão constante, essa pontilhada, e ela sempre aumenta nesse sentido. Tudo bem? Aqui é região de vapor superaquecido, aqui é líquido, aqui é o ponto crítico. Tudo bem? Gráfico PV. Temos também a mesma forma do sino aqui. Repare que o gráfico ele é mais íngreme aqui e aqui ele é mais suave. É a característica, né? Porque, a princípio, a região de líquido, que a gente pode chamar de comprimido, tá? Ele é muito pouco sensível à pressão, né? Ele é muito sensível à temperatura, não à pressão. Então, note que no gráfico de PV, as linhas pontilhadas aqui são as linhas de temperatura constante. Okay? Então, olha essa diferença do gráfico PV, onde as linhas de temperatura, né, pontilhada aqui são constantes, e olha no gráfico TV, onde as linhas de pressões constantes são dessa forma aqui. Também o crescimento da temperatura é de baixo para cima. O nosso gráfico pressão-temperatura, a gente conversou já muito sobre ele. Tá? Importantíssimo também vocês entenderem. Ok? E para encerrar, energia interna. Né? Energia interna, nós vamos falar muito quando a gente trabalhar nos primeiros capítulos, do capítulo 1 da nossa disciplina, né? Já vamos falar lá. É o que? Energia interna, ela é basicamente função da temperatura. Tudo bem? Ela é função da temperatura. Isso aqui então é energia interna. Está ligada ali à movimentação das moléculas, né? E ela, como específica, é U sobre M. Aqui, a gente vai ler esse valor de energia interna nas tabelas, será o nosso próximo assunto, e também vamos falar sobre, também a gente vai conseguir calcular ela através dos calor específico. Vou colocar só dessa maneira aqui. A entalpia é uma nova propriedade e ela é definida como a energia interna mais a pressão vezes o volume. Tá? Ela é definida dessa maneira. Repare que qual é a unidade aqui da energia interna? Bem, quilojoule.
certo? Mas pressão é quilopascal e volume é metro cúbico. Mas será que é a mesma coisa? Será que é a mesma unidade? Com certeza é. Se você trabalhar um pouquinho, você vai ver que quilopascal vezes metro cúbico sobre quilojoule, perdão, quilopascal vezes metro cúbico é quilojoule. Então, estamos mantendo aqui a integridade das unidades aqui. Tá? E temos a mesma definição também de específico, né? A entalpia específica é o H sobre M. Aqui começa uma grande dificuldade dos alunos, é que se você for escrever a unidade aqui, é quilojoule por quilograma. Tudo bem? E qual é a unidade da entalpia específica? A mesma coisa, gente. Quilojoule por quilograma. São as dificuldades que a gente tem, porque normalmente são coisas diferentes, são propriedades diferentes que possuem a mesma unidade específica. E a mesma unidade, quilojoule, para valores não específicos, né? E, então, o H pode aproximar, a entalpia pode se aproximar da energia interna quando os valores de pressão e volume são desprezíveis. Mas na maioria dos casos que a gente vai ver de equipamentos termodinâmicos, não é o caso. A gente vai ter que considerar as pressões e os volumes, né, quando a gente for trabalhar com entalpia. Do joia? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, qualquer informação que vocês não entenderam, deixe nos comentários, tá? Por favor, deixa o like se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Que o próximo vídeo agora nós vamos direto para as tabelas termodinâmicas, né? Onde o pessoal tem muito problema. Mas vocês vão ver que, entendendo tudo isso que a gente tem falado nos vídeos, vai facilitar para ajudar, tá bom? Assista os vídeos novamente. Se tiver dúvida, deixe nos comentários, tá? Eu respondo. E não pode ter dúvida agora para a gente ir para as tabelas. Tudo bem? Eu agradeço. Espero que vocês dêem um like aí, se inscrevam no canal e até a próxima.